Fala galera, certinho, belezinha? Esse vídeo vai ser para a gente comentar umas coisas sobre EDOs homogêneas. Que deixa eu falar então de EDOs homogêneas. Deixa eu começar falando sobre funções homogêneas, para a gente ter uma noção de como identifica uma EDO homogênea. Então para isso a gente tem que entender antes, como eu falei, o que é uma função homogênea. Tá? E aí depois a gente vai, depois que entender o que é uma EDO homogênea, vai aprender como que resolve uma EDO homogênea. A gente vai resolver essa EDO reduzindo ela a uma EDO separável por meio de uma mudança de variável bem interessante. Tá? Aí a gente vai fazer um exemplo para consolidar o nosso aprendizado e esse é o conteúdo de hoje. Vamos para a lousa então? Então, primeiro de tudo, né, o que é uma função homogênea? Tá, uma função de duas variáveis, x e y, ela é dita ser homogênea se eu calcular essa função em lambda x e lambda y, em vez de x e y, isso vai ficar lambda elevado ao número n vezes a f de xy. Nesse caso, né, o número n é o grau de homogeneidade da função. Tá? Então a função é homogênea de grau n, isso aqui acontece. Por exemplo, essa função aqui, f de xy é igual a x² menos x ao cubo vezes y, ela é uma função homogênea de grau 4. Vamos verificar? Como é que verifica isso? Como é que verifica se uma função é homogênea? Você calcula ela em lambda x, lambda y. Aqui, lógico, lambda é uma constante qualquer diferente de zero, né? Quem seria, então, f de lambda x, lambda y? No lugar do x, eu coloco lambda x. Então, lambda x elevado a 4. Menos x ao cubo, no lugar do x eu coloco lambda x, vezes y. No lugar do y eu coloco lambda y. Vamos lá. Aqui, isso aqui é lambda à quarta vezes x à quarta, né? Isso aqui é lambda ao cubo vezes x ao cubo. Isso aqui é lambda y mesmo, né? Então, perceba que esse produto aqui, ó, lambda ao cubo com lambda, vai dar lambda à quarta. Então, essa função aqui, ó, ela é lambda à quarta, que é um termo comum entre todos os produtos, esse termo aqui, esse termo também, vezes x à quarta menos x ao cubo vezes y. Ora, mas isso aqui, né, dentro do parênteses, é justamente a f de xy. Né? Isso aqui é a f de xy. Então, f de lambda x lambda y é igual a lambda elevado a 4 vezes f de xy. Então, o 4 aqui é o n. Então, essa função é homogênea, né, de grau 4. Tá? O n vai ser 4 aqui. O que isso tem a ver com as EDOs homogêneas? Né? Por que as EDOs homogêneas têm esse nome? Tem por causa das funções homogêneas. Né? Você tem uma EDO desse tipinho aqui. Ó. Tá? É uma EDO que é feita assim, m de xy mais uma função m de xy vezes dy dx igual a zero. Se a função m e a função n forem ambas homogêneas de mesmo grau, tá? Aqui não está escrito aqui, mas tem que ser de mesmo grau, né? Por exemplo, se a função for homogênea de grau n, essa também for homogênea de grau n, então essa EDO é chamada de uma EDO homogênea. Tá? Então, para você verificar se uma EDO é homogênea, tem que verificar a homogeneidade da função m e da função n. A função m é aquela que não vai estar multiplicando a derivada nenhuma, e a função n é aquela que está multiplicando a derivada de y. Tá? Aqui é uma função homogênea, claro, né, de ordem 1, né, primeira ordem. Tá? Como é que resolve uma EDO homogênea desse jeito? Como eu falei no começo do vídeo, por meio de uma substituição de variável bem interessante. Então eu vou apagar a lousa aqui e a gente vai explicar isso de maneira bem tranquila. Tá? Então como é que resolve uma EDO homogênea? Né? Aqui está a EDO homogênea, né? m mais n dy dx igual a zero. Primeiro passo, pelo menos do que a gente vai aprender aqui, é você escrever essa EDO dessa maneira. Tá? dy dx é igual a uma função de y sobre x. Ou seja, você vai isolar dy dx de um lado e desse lado você vai conseguir escrever uma expressão que pode ser entendida como uma função de y sobre x. Tá? Primeira coisa. Depois que você fez isso, você vai fazer a seguinte substituição de variável. Você vai falar y é igual a v vezes x. E substituir essa expressão dentro dessa variável. Por quê? Y é igual a v vezes x, isso aqui é a mesma coisa que dizer que v
é igual a y sobre x, né? Por isso que é interessante você escrever essa expressão v de cima como y sobre x, que você vai substituir v direto ali. Ora, desse jeito, se y é igual a v vezes x, você tem que substituir também a derivada de y pela derivada de v. Porque essa expressão, a sua EDO agora vai ficar em termos de v. Então, derivando essa expressão aqui, ó, o que me dá? Vai me dar dy dx, derivar aqui, né? É igual a derivada do produto, certo? Vai ser x vezes a derivada de v em relação a x, então dv dx, mais v vezes a derivada de x em relação a x, que é 1. Então fica isso aqui, né? Isso aqui vai ser igualado, então, dy dx é igual a f de y sobre x, mas y sobre x é v. Isso aqui tem que ser igual a uma função de v agora, né? Porque era de y sobre x, agora é v. Tá? Então eu tenho essa expressão aqui, ó, que é uma EDO separável. Tá? Você pode reescrever ela dessa maneira, que é o próximo passo, né? Você passa o v para cá, troca o sinal, x dv dx é igual a f de v menos v, e agora você integra essa EDO separável. Como é que faz esses dois passos aqui? Você tem que separar as variáveis, né? Vai ficar, vamos ver, f de v menos v, né? Vai ficar dv dividido por f de v menos v, né? É igual a dx sobre x. Separei as variáveis, agora integro. Isso aqui, simples, a gente aprendeu no último vídeo, né? Falar sobre EDOs separáveis. Bem, quando você fez isso, você vai achar a solução para v. Né? V como uma função de x, de y sobre x, no caso de x, né? Vai ficar v e x. Mas você não está afim de falar sobre v, você está afim de falar sobre y, né? A sua ideia original era y. Então o que você faz agora, você vê essa mudança de variável, você agora retorna. Faz v igual a y sobre x, e aí você vai ter a EDO agora em termos de y, né? Retorna as variáveis originais, e resolve para y igual a f de x, e aí a sua EDO original, né? Que seria essa aqui, está resolvida. Tá bem? Então esses são os passos, né? Lembrando, primeira coisa, escrevo a derivada como sendo uma função de y sobre x, faço a mudança de variável y igual a vx, vou achar dy dx como sendo x dv dx mais v, isso é igual a f de v, né, que é o f de y sobre x, isso aqui é uma EDO separável, resolvo normalmente, resolvo para v, depois que eu resolver ela para v, eu devolvo y sobre x e resolvo ela para y. Simples. Pode ser um pouco complicado, mas como vocês já sabem, num exemplo as coisas ficam mais claras. Então, vamos para o exemplo? Então, pessoal, vamos resolver essa EDO aqui, tá? x² mais 3xy mais y² menos x² de y dx é igual a 0. Ela tem a cara de EDO homogênea, né? A gente tem que verificar. Essa aqui seria a minha função m de xy, essa aqui é n de xy, sendo menos x², né? É fácil verificar, né? Deixa eu botar de outra cor aqui, que essa função aqui, ó, e essa função aqui, ó, são homogêneas, tá? Verifiquei como exercício, tá bem? São homogêneas de grau 2. É bem simples mesmo, tá, de resolver isso. Né? Vai ser lambda quadrado, lambda quadrado, aqui lambda quadrado, aqui lambda quadrado. Então é uma função homogênea de grau 2. Tá? Então essa EDO é homogênea. Se ela é homogênea, a gente pode seguir os passos que a gente acabou de falar. Primeira coisa, se vocês estão lembrados, é escrever essa EDO na forma dy dx é igual a uma função de y sobre x. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos isolar dy dx de um lado, né? Então vai ficar passando para cá. Vai ficar x² dy dx é igual a isso aqui, né? É igual a x² mais 3xy mais y². Bem, agora eu vou dividir os dois lados por x², supondo x diferente de 0, né? Porque se eu estou fazendo f igual a função de y sobre x, é claro que o x é diferente de 0, e aqui não vai ser diferente. Então vai ficar dy dx é igual a x² sobre x, vai dar 1, mais 3 vezes, vai cortar o x² com x, vai ficar y sobre x, mais y² sobre x², que eu vou escrever malandramente como y sobre x ao quadrado.
Então aqui eu tenho, vocês estão lembrados como é que era o esquema, né? Isso aqui vai ser a minha função de y sobre x. Então o que eu tenho aqui, né, o primeiro passo, dy dx é igual a função de y sobre x. O segundo passo é fazer a substituição de variável, né, que era y igual a v vezes x, ou seja, né, v é igual a y sobre x, né? Vamos escrever isso melhorzinho aqui. V é igual a y sobre x, né? V é igual a y sobre x. Então, substituindo nessa equação aqui, ó, a gente já sabe, né, que dy dx vai ser, como é que era? Era x vezes dv dx mais v vezes derivada de x, que é 1. É igual a quem? 1 mais 3 vezes y sobre x, mas isso é v, mais y sobre x, que é v, então, mais v ao quadrado. Então eu tenho aqui essa EDO aqui, ó, né? Então vamos só nomeando aos poucos para entender o que a gente está fazendo, né? Esse lado aqui agora, isso aqui era o dy dx, né? Isso aqui era o dy dx, e esse lado aqui agora, que era o f de y sobre x, ficou f de v. Então a gente tem, né, x dv dx mais v igual a f de v. Tem um v para cá, eu vou passar lá para o outro lado, né? Reescrever minha equação, vai ficar x dv dx é igual a 1 mais 3v mais v quadrado menos v, vai ficar mais 2v aqui, né? Vai ficar 1 mais 2v mais v quadrado. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um quadrado perfeito, né? Isso aqui, se você perceber, isso aqui é 1 mais v ao quadrado, né? 1 ao quadrado mais 2v mais v quadrado, né? Então a equação é x dv dx igual a 1 mais v quadrado, que é uma equação separável, tá? Como é que a gente faz então? Separa as variáveis, né? De um lado, vou botar aqui o dv, vai ficar dv sobre essa função que é f de v menos v. Percebe? F de v menos v, que é isso aqui. 1 mais v ao quadrado vai ser igual a dx sobre x, né? Integrando os dois lados. Aqui eu vou resolver com uma mudança de variável, né? Aqui eu sei direto o que é, né? É o ln do valor absoluto de x mais uma constante. Para a primeira integral, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse termo aqui de w, né? Olha só. Então acontece aqui dv é dw. Então essa integral aqui, ó, vai ficar igual a quem? A integral de dv vai ficar dw, 1 mais v é w ao quadrado, que é igual então a menos 1 sobre w. Mas quem é w? W é 1 mais v, né? Então isso aqui vai ficar igual a menos 1 sobre 1 mais v. Então eu tenho ln de valor absoluto de x mais c igual a menos 1 mais v. Tá? Então eu achei aqui uma expressão implícita em termos de v. Bem, mas eu não estou interessado em v, estou interessado em y. Minha ideia original era em y. Como é que eu resolvo agora então em y? Bem, eu retorno a variável, né? Eu faço, cadê? V igual a y sobre x, certo? Vai ficar menos 1 sobre 1 mais y sobre x. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é menos 1 sobre x mais y sobre y, que por sua vez é, sobre y não, sobre x, né? Sobre x. Isso aqui por sua vez é menos x sobre x mais y. Ora, mas isso aqui, a gente sabe que é ln, valor absoluto de x, mais c. Portanto, a minha expressão que eu tenho, se eu multiplicar isso aqui por menos 1 dos dois lados, por causa do bonitinho, vai ficar x sobre x mais y é igual a menos ln de x mais c. Aqui a resposta está na maneira
implícita, né? Dá para isolar y aqui? Dá. Tá? Fica um exercício para vocês fazerem. Não é complicado, né? Você vai multiplicar os dois lados por x mais y. Vou passar o x mais y multiplicando para cá. E aí você vai achar a expressão, tem que passar a ln de x mais c para cá, vai supor isso aqui diferente de zero, e vai encontrar y como sendo... Bem, não vou arriscar aqui, né? É x multiplica ln de x mais c menos 1 dividido por ln de x mais c. Acho que é isso. Tá? Mas aqui está bastante interessante já, né? Tem a resposta de maneira implícita, já está bacana. Tá bem? Então vamos só retomar o passo a passo que a gente fez, que isso é o que é interessante na hora de resolução da EDO. A gente, primeira coisa, olhou para a EDO e falou, tem um jeitão de EDO homogênea, né? Como é que verifica se ela é homogênea? Essa equação, essa função e essa função têm que ser homogêneas de mesmo grau, e elas são de grau 2 e grau 2. Verifiquem aí com mais detalhes. Depois disso, o que eu faço? Eu escrevo a minha equação original na forma dy sobre x igual a f de y sobre x. Com y sobre x, y sobre x. Feito isso, eu fiz a substituição de variável y igual a v vezes x, ou seja, v igual a y sobre x. Então eu coloco aqui, vai ficar 3v, vai ficar v quadrado, e por outro lado, dy dx é igual a x dv mais v. Isso aqui é dy dx, né? Então eu tenho uma EDO separável em termos de v. Se ela é separável, eu soluciono ela em termos de v. Mas não me interessa v. Eu devolvo, faço a substituição de volta v igual a y sobre x. Boto y sobre x aqui no lugar do v e resolvo para y. Tranquilo, né? Ou seja, a partir daqui, é EDO separável, né? Quem já sabe. A parte interessante de novidade aqui é essa passagem aqui. Como transformar uma EDO homogênea em uma EDO separável. Daqui para cá, vocês já aprenderam belezinha no vídeo passado, não é não, galera? Então, pessoal, por hoje é só. Tá? A ideia era essa, né? Passar uma noção de como resolve uma EDO homogênea de primeira ordem. E aí a gente fez isso aqui. Uma EDO homogênea, a gente soluciona reduzindo essa EDO a uma EDO separável por meio de uma substituição de variável, que era a substituição v igual a y sobre x. A gente fez esse exemplo aqui com bastante detalhe, vendo cada passo, como é que fazia, né? Bem, basicamente, se eu for resumir mais ainda, verifica que a EDO é homogênea, né? Olhando as funções, vendo que as funções são homogêneas de mesmo grau. Feito isso, isola a derivada como sendo uma função de y sobre x, faz v ser igual a y sobre x, substitui a derivada de y por derivada de v, e isso vai resultar numa EDO separável. A partir daí, é só resolver a EDO separável, que é, como eu comentei no vídeo passado, o que eu imagino que seja o tipo mais fácil de resolver de todas as EDOs de primeira ordem. Tá legal, galera? Então, por hoje é só. Vamos nos falando, mandem mensagens, bons estudos, já sabem, obrigado pela presença, isso é sempre muito importante, e até o próximo vídeo. Falou, galera! Até mais aí!